Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espero a vida inteira. Avos conformes com essa era, por isso espera, em Deus espera. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, amados. Atos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Aleluia. Atos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Aleluia. Louva-se comigo. Põe um dói para mim, por favor. Aleluia. Fala Deus, toca-me com bravas diga bem. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Novamente: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Louvado seja Deus. Assentai-vos em nome de Jesus. Queridos, quando Jesus veio à terra, segundo o escriba João, ele veio porque o Verbo precisava se fazer carne e habitar entre nós, para que víssemos a glória do unigênito Filho de Deus. Quando Jesus veio à terra, Jesus veio com um intento, com um planejamento que foi consumado na cruz do Calvário. Que planejamento era esse? O plano de Jesus era implantar na terra uma nova religião. Muitos às vezes não concordam com esse termo, porque não conhecem a exegese da palavra religião. A origem da palavra religião é religare, que dá o entendimento de uma nova ligação, ou de trazer novamente a ligação do homem com Deus. E a Bíblia diz que as religiões que antes de Jesus tentaram, faliram no plano de reerguer a ligação entre Deus e o homem. E Jesus veio para ser essa ligação que havia se perdido. Jesus é a única ligação entre o homem e Deus. A própria Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo, que não existe outro nome que seja dado, a qual possamos alcançar a Deus, senão o nome de Jesus Cristo, que está acima de todos os nomes. Quem acredita que o nome de Jesus está acima de todos os nomes, diga amém. Jesus disse no capítulo 14, verso 6 de João, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não existe outro segmento ou outro caminho que possa ligar o homem ao
Jesus é a única ligação possível entre o ser humano e o reino do nosso Deus. Jesus é o motivo pelo qual nós podemos ter comunhão com Deus. Jesus é o motivo pelo qual nós nos aproximamos de Deus. Jesus é o motivo pelo qual temos livre acesso a Deus. Você está aqui na presença de Deus porque Jesus Cristo abriu o caminho para que você pudesse ser ligado a Deus. Você só subsiste na presença dele porque Jesus Cristo um dia na cruz do Calvário nos deu livre acesso ao trono do nosso Deus para que pudéssemos ter comunhão com ele. Pois bem, Jesus é o único caminho. Então Jesus veio para erguer um novo religare, ou para religar o homem ao reino de Deus. Então Jesus, porque precisava subir novamente e estar com o Pai, ele escolhe 12 homens que seriam ou que levariam adiante o plano de religação entre a humanidade que estava perdida e Deus. Porque, meu querido, Deus ele tem um projeto, Deus ele tem um plano. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é fazer com que o homem, o ser humano, chegue ao conhecimento da verdade e aproxime-se do Senhor. E para isso ele conta com pessoas que são escolhidas por ele para propagar essa religação entre Deus e o homem. Deus está aqui nessa noite e ele está procurando alguém que queira levar, que queira ser propagador dessa religação entre o homem e Deus. E ele conta contigo, ele conta comigo. Somos nós que vamos levar o evangelho de Cristo. Somos nós que temos que pregar a palavra do Senhor e ele conta contigo nessa noite. Aleluia! Deus então levanta 12 homens para que leve adiante o plano de salvação da humanidade. E no ato da sua ascensão ao céu, Deus diz para aqueles homens, faz-lhes uma promessa: vocês serão minhas testemunhas, vocês serão testemunhas do meu evangelho e da minha obra. Olhe que a promessa de Deus está em um futuro próximo. A promessa de Deus não é para o presente. Jesus disse para os seus discípulos: em um futuro próximo, após que descer sobre vós o meu Espírito, vocês serão minhas testemunhas. Serão indica futuro, indica que eles ainda seriam preparados, porque Deus, ele antes de enviar alguém, ele capacita. Antes de enviar alguém, ele unge. Antes de enviar alguém, ele dá sabedoria. Antes de enviar alguém, ele faz desse homem discípulo do seu evangelho. E Deus está procurando alguém aqui para capacitar, para ungir, para levantar, para que seja uma testemunha do seu evangelho. Quem tem? Labaia Surreaia. Deus está procurando aqui pessoas para serem testemunhas do seu nome. Note uma coisa, meu querido. Quando Jesus está sendo ouvido no céu, Jesus diz que aqueles homens que eram tidos como seus discípulos, como seus seguidores, iriam ser testemunha. Diga comigo, testemunha. Mas ainda precisavam de algo, ainda viria sobre
instrução para que pudessem testemunhar acerca do reino de Deus, porque no reino de Deus, meu querido, ninguém é enviado se não for preparado. Você ainda não foi, é porque Jesus está te capacitando. Você ainda não foi erguido, porque Deus ainda está te ungindo. Deus ainda está preparando os teus pés. Deus ainda está preparando a tua mente. Deus ainda está preparando o teu caminho. Mas não se preocupe, se você tem chamada, Deus vai cumprir a chamada dele na tua vida. Deus vai te levantar, Deus irá te erguer, aleluia, para fazer a sua obra. 3 anos passaram os discípulos ensinando e aprendendo com Jesus acerca das Escrituras Sagradas. Quando eu digo ensinando, é porque quando Jesus fez a comitiva dos 70, Jesus nos enviou e disse: vai e preguem acerca de mim. Mas Jesus ainda estava aqui, os discípulos ainda não eram testemunha. Mas quando foi ausente ao céu, Jesus disse: está faltando pouco, só falta apenas uma coisa, e eu vos farei testemunha do meu evangelho. Aleluia! Deus conta com testemunha, meu querido. Deus conta com pessoas que evidenciaram o ato. Deus conta com pessoas que estão ativas na sua obra, que estão em oração, que estão em jejum. Deus conta com pessoas capacitadas. Não é porque você é porque é Ele que capacita, é Ele que ergue, é Ele que levanta, é Ele que usa, é Ele que dá unção, é Ele que capacita. E que a unção de Deus levante a mão. Jesus prepara homens que mais tarde seriam chamados de suas testemunhas. Mas quando Jesus levanta alguém, o primeiro ato não é fazer dessa pessoa testemunha. Quando Jesus chamou os discípulos, que mais tarde seriam suas testemunhas, Jesus chama-os e diz para eles: segue-me. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus disse para ele: segue-me e eu te farei pescadores de homem. Quando Jesus chamou o jovem rico, que não quis seguir a ele, Jesus disse: venda tudo que tem e me siga. Sempre que Jesus chamava alguém, Jesus não dizia: venha após mim e seja um pregador do evangelho, venha após mim e seja um cantor renomado, venha após mim e seja um obreiro na minha casa. Não. Quando Jesus chamava alguém, no ato da sua chamada, a primeira palavra de Jesus era: segue-me. Diga comigo: segue-me. Segue-me. Seguidor, aquele que anda com, aquele que está junto dele. Jesus, quando chamava alguém, Jesus dizia: venha após mim e ande comigo. Jesus, quando chamava alguém, Jesus dizia: venha a mim e siga-me. Venha a mim e esteja comigo. Porque, meu querido, para ser preparado, para ser testemunha, é necessário andar com Jesus, é necessário vivenciar Jesus, é necessário estar com Jesus, é necessário ver a operação dos milagres de Jesus. Jesus, quando chama o homem, ele chama em primeira instância para estar com ele. Jesus quer que você, antes de ser pregador, seja seguidor dele. Antes de ser cantor, seja seguidor dele. Viva os milagres dele. Esteja em comunhão com ele. Ore a ele. Busque a face dele. Jesus não quer apenas pregadores do evangelho. Jesus quer alguém que siga a ele para
seguidores aqui nessa noite, seguidores, pessoas que deitem no seu ombro, como fazia João, pessoas que tenham intimidade com ele, como tinham Pedro, Tiago e João, pessoas que sintam as suas dores, pessoas que caminhem com ele, pessoas que estejam ao seu lado. Meu querido, a primeira coisa que Jesus deseja do ser humano é que estejamos ao seu lado. Jesus está te dizendo nessa noite: não almeje coisas grandes, almeje apenas estar do meu lado, estar comigo. É esse o desejo do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Segunda palavra de Jesus aos que estavam seguindo foi a seguinte: Jesus disse para aqueles que seriam suas testemunhas, no capítulo 15 de São João, a partir do verso de número 3: vocês já estão limpos pela palavra que sai da minha boca, o que eu vos tenho dito. O primeiro, o segundo desejo que o Senhor Jesus tem para aqueles que é chamado dele: primeiro, seguindo; segundo, estar limpo pela sua palavra. Meu querido, Jesus, uma certa vez, enquanto alguns perguntavam, interrogavam a ele acerca da sua chamada e acerca da pregação do Evangelho, ele disse: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta ser testemunha para os outros e perder a sua alma. Ao segundo desejo de Jesus para os homens que são chamados a ele é que vocês sejam limpos pela palavra de Deus. Jesus está querendo purificar a nossa alma, está querendo purificar as nossas vestes, está querendo purificar a nossa boca, está querendo purificar os nossos ouvidos, está querendo nos limpar no sangue que foi vertido na cruz, para que possamos ser testemunha dele. Quem quer ser limpo, diga amém. Quando Deus chamou Isaías, antes de enviá-lo, tocou-lhe os lábios e ele disse: está purificado o meu pecado e a minha iniquidade já foi tirada, porque a brasa que foi tirada do altar do Senhor tocou seus lábios. Sempre que Deus vai usar alguém, primeiro ele purifica, primeiro ele santifica, primeiro ele limpa as suas vestes. Quando Moisés ouviu a voz de Deus no meio da sarça ardente, lá no Monte Horebe, segundo a Bíblia, Deus disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está pisando é terra santa. A Bíblia diz que Moisés tirou a sandália porque teria que santificar os seus pés para levar o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Alabaço e canto amanai. Tem muita gente, tem muitas pessoas que querem propagar o Evangelho, mas não querem viver uma vida santa. Tem muitas pessoas que querem anunciar santidade e não querem santificar-se. Tem muitas pessoas que querem anunciar o reino, mas não tem o reino no coração. Tem muita gente que fala da palavra, mas não tem a palavra no coração. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Em outras palavras, para que eu fosse santo, para que eu fosse santificado, para que eu fosse puro. E o segundo desejo de Jesus para aqueles que serão testemunha sua é ser santificado pelo poder da
antes da unção do Espírito, antes de fazer os testemunha, Jesus disse no capítulo 1 e verso 8 de Atos: vocês serão minhas testemunhas, vocês propagarão meu evangelho, vocês pregarão a minha palavra, vocês serão aqueles que vão levar adiante a obra que eu vim fazer na terra. Mas antes que isso aconteça, eu irei derramar sobre vocês a unção do Espírito. Remande suri cantere me canto na manai. Remando me canto lá suri me canta manai. Meu querido, por que é que Jesus almeja? Por que é que Jesus deseja? Por que é que Jesus quer? Por que é que Jesus ordenou que os seus discípulos fossem suas testemunhas? Somente depois que recebessem a unção do Espírito. É porque ninguém é testemunha do Evangelho de Cristo se não for pela unção do Espírito de Deus. Ah, meu querido, alguém só vai para a obra missionária se arder em seu coração a unção do Espírito. Alguém só pode pregar o Evangelho se arder em seu coração a chama do Espírito. Alguém só visita uma obra missionária se arder no seu coração a chama do Espírito de Deus que é derramada sobre a sua igreja. Pedro estava amedrontado, estava trancado no cenáculo, mas no dia que a unção desceu sobre ele, ele levanta a sua voz e fala acerca das grandezas de Deus e acerca da obra de Jesus, porque quem faz do homem pregador não é a sua oratória bonita, não é o seu curso de teologia, é a unção do Espírito que está sobre nós. É a unção do Espírito. É a unção do Espírito. É a unção do Espírito que levanta pastores para pastorear a sua igreja. É a unção do Espírito que levanta missionários para ir onde não tem a pregação do Evangelho. É a unção do Espírito que levanta pregadores. É a unção do Espírito que levanta evangelistas. É a unção do Espírito que ergue o homem. É a unção do Espírito que levanta cantores. É a unção do Espírito que faz com que o homem comum seja um propagador do Evangelho de Cristo. Seríeis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, pela unção do Espírito que há de vir sobre vós. Não adianta fazer lições sem a unção do Espírito. Capítulo 13 do livro de Atos. E orando eles, estando consagrando, o Espírito disse: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem vocaciona na obra de Deus não é amizade. Quem vocaciona na obra de Deus não é aparência. Quem vocaciona na obra de Deus é a unção, é o Espírito de Deus que vocaciona pessoas para fazerem a sua obra. E nessa noite, meu querido, Ele pode estar chamando você, Ele pode estar te chamando para fazer a obra dele nessa noite pela unção do Espírito de Deus. Seríeis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Primeiro, Deus chama o homem para o seguir. Segundo, Deus limpa o homem pela sua palavra. Terceiro, Deus unge o homem pelo seu Espírito. E aí
de ser chamado, depois de ser limpo e depois de ser ungido, Deus o envia para ser testemunha do seu Evangelho. Deus o envia para ser testemunha do seu Evangelho. Existem algumas características da testemunha. Primeiro, testemunha, na maioria das vezes, ou até onde eu conheço, só fala diante de juízo. Quando Jesus está falando que os discípulos serão testemunha dele, Jesus não está falando nada sem saber o que está falando. Jesus sabia exatamente o que ele estava falando. Quando Jesus chama e diz, vocês serão testemunha, Jesus sabia que a sua obra era um mistério para a humanidade. Paulo diz, grande é esse mistério. E falo da morte de Jesus, ou da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, dando a sua vida pela igreja. Então o mistério para a humanidade seria grande. E quando Jesus está dizendo que nós seríamos testemunha, ele está querendo dizer que na propagação que nós faríamos do Evangelho, nós seríamos julgados por aqueles que ouviriam a nossa voz. Jesus está dizendo que nós seríamos pregadores do seu Evangelho em juízo constante. Por isso que Jesus está dizendo que nós seríamos testemunha, porque aqueles que nos ouvem precisam julgar que o nosso testemunho é verdadeiro para que possam acreditar naquilo que pregamos. E existem pelo menos duas características inerentes em uma testemunha. Primeiro, a fidelidade do seu testemunho. A primeira característica inerente de uma testemunha é a fidelidade do seu testemunho. Como é que tem sido o teu testemunho diante daqueles que estão ouvindo você falar de Jesus? Meu querido, a testemunha tem que ser fiel naquilo que fala. A testemunha tem que ser fiel. Aleluia. A testemunha precisa ser fiel, meu querido. E para a testemunha ser fiel, vem a segunda característica inerente de uma testemunha. Ela precisa vivenciar aquilo que está falando. Na frente de um juiz, para que a testemunha fale e acerte alguma coisa, ela precisa ter vivenciado aquilo que ela está testemunhando. Glórias a Deus. Como é que tem sido o teu testemunho diante daqueles que não conhecem a obra miraculosa de Jesus Cristo? A testemunha precisa ser fiel. A testemunha precisa ser verdadeira. A testemunha que fala de santidade precisa ser santa. A testemunha que fala sobre transformação precisa ser transformada. A testemunha que fala sobre salvação precisa ser salva. A testemunha que fala sobre o poder do Espírito precisa ser cheia do poder. A testemunha que fala sobre a redenção de um pecador precisa estar rendida nos pés de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A testemunha precisa ser verdadeira. A testemunha não pode ser falsa. A testemunha não pode passar para aqueles que estão julgando que o seu testemunho não é verdadeiro, porque não será acreditado o seu testemunho. Por isso Jesus está dizendo, vocês serão testemunhas. Vocês serão testemunhas da minha palavra. Vocês precisam viver a minha palavra. Vocês precisam viver os meus milagres. Vocês precisam viver a minha unção, para que daqui então vocês propaguem o meu Evangelho. Ser testemunha. Oh, meu querido, se você entendesse o que é ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus, meu querido, vai além do que vir à igreja todos os dias. Ser testemunha de Jesus, meu querido, vai além do que dizer com a boca que você é cristão.
Ser testemunha de Jesus, meu querido, é viver aquilo que Jesus viveu. É viver os milagres de Jesus na sua vida. Para que quando você vai propagar o Evangelho de Jesus, você tenha certeza do que você está falando. Ser testemunha de Jesus é viver a santidade que Ele pregou em sua vida. Ser testemunha de Jesus é viver o Santo Espírito sobre a tua vida. Jesus não está precisando de pessoas que falem do que ouviu falar. Jesus está precisando de pessoas como Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora conheço Ele pessoalmente. Você precisa ter encontro com Ele para ser testemunha do Evangelho de Cristo. Ramando e assim canta aleluia. Depois que recebemos a unção do Espírito, estamos agora habilitados. Estamos agora no lugar de testemunha. E precisamos dar um testemunho verdadeiro acerca da palavra do nosso Mestre, porque foi para isso que Ele nos ocasionou, é para isso que Ele nos elegeu, é para isso que Ele nos chamou, é para isso que Ele nos levanta, porque o mundo não conhece o Evangelho, mas através de nós que somos suas testemunhas, Jesus será conhecido daqueles que ainda não alcançaram a salvação. Aleluia. Quem quer ser testemunha de Jesus, levante a mão. Aleluia. Que o Senhor possa falar melhor ao teu coração e que o Espírito de Deus possa transformar a tua vida por intermédio da palavra do Senhor, porque somente a voz do Espírito é capaz de transformar a vida de um pecador, a vida daqueles que precisam ser transformados. Somente a palavra de Jesus pode mudar o quadro da tua história. Que Deus possa vos abençoar poderosamente em nome de Jesus.